gente começou a pensar a economia circular, né? Teve um ponto muito marcante que foi o relatório do Clube de Roma, em 72, que mostrava já os limites do crescimento. E os problemas que o modo de produção capitalista patriarcal, na sua inerência de fluxo expansionista e de acumulação contínua, extrapolava o tempo todo, né? E aí começou, então, a ser debatido uma série de perspectivas, ecossistema, ecologia industrial. Isso foi andando até mais ou menos, depois, se você me corrija aí, se eu tiver com qualquer data errada, até mais ou menos final do século XX, onde a gente começa a falar de berço ao berço e chegar, então, em um construto mais organizado dessa economia circular. Quando eu falo construto, conceito, esse pensamento, essa teoria. Bom, pensando nesses 5 pilares, então, estruturais, porque a gente tem várias escolas. O primeiro elemento é a conservação da natureza, né? Só que eu diria, faria uma leve atualização, que a gente já não está mais no lugar do conservar, né? A gente já está no lugar do restaurar, regenerar de fato. Limitar a toxicidade, daí entra um ponto que eu posso amarrar com o Kaká, que é a questão que a gente vê no Brasil muito gritante, que é o agrotóxico, né? Então, quando a gente fala toxicidade, é o agrotóxico, é o químico na roupa, enfim, a gente tem uma série de elementos que, em todo o processo produtivo, vão contaminando pessoas, solo, água, e nem sempre, por mais esforço que você faz, por melhor que seja, você vai conseguir zerar esse resíduo, né? Às vezes, inevitavelmente, você tem uma série de problemas com ele. Produtividade de recursos, então, como é que você tem uma maior eficácia? Isso também é uma coisa que a gente tem que considerar, mas lembrar do paradoxo de Jevons, que quanto mais eficácia você tem, mais uso você faz. Então, é uma situação complexa, né? Você tem muita eficácia, por exemplo, quando você tem muita eficácia de energia verde, você acaba consumindo mais energia do que se você tivesse menos eficácia. A ecologia social, então, a gente fala muito em economia circular e as pessoas tendem a entender que é uma questão apenas de matérias-primas, né? Mas no próprio Fios da Moda mesmo, a gente fala que é restaurar e regenerar não só o ambiente, mas o tecido social, que também se conecta com o que o Kaká falou, né? De que os tecidos sociais foram tão rompidos, quando a gente rompe, né, na Revolução Científica, com a ideia de natureza integrada, mãe terra, e começa a mudar essa lógica, a gente começa a se desconectar, porque você também está acima, né? O ser humano é posto acima, o ser humano não. O homem branco é colocado acima, né? De todo o resto. Então, não é só sobre matérias-primas, recursos físicos, né? A gente está falando também de pessoas quando a gente fala de economia circular. E a questão cultural, ecologia cultural, que também é o que o Kaká comentou aqui, que eu poderia traçar um paralelo, que é como é que você convive, né, com essa diversidade que é biológica em todos os sentidos, né? De seres humanos, seres não humanos, natureza como um todo. Eu queria perguntar para você, Marina, na sua apresentação tem uma hora que você fala sobre esse termo capitalismo natural, ou uma coisa que a gente já conhece bastante, que ouve por aí, é um pouco capitalismo consciente. E aí eu fico numa questão que eu acho muito complexo a gente trazer capitalismo associado a outras coisas, tentando transformar o que é o capitalismo, deixando ele, sei lá, um pouco mais verde, um pouco mais consciente, mas não repensando o capitalismo em si. Então eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso, porque para mim acho que é muito mais sobre a gente criar um outro conceito, para não se perder até nessas novas linguagens que a gente vai criando e não tornar ele cada vez mais enfraquecido mesmo. Acho que a crítica tem que ser ao capitalismo e criação de um novo termo, de um novo sistema que venha repensar tudo isso também. De fato, eu acho que o elefante branco na sala, economia circular, trabalho, regeneração, cultura, diversidade, o elefante branco na sala é um modo de produção capitalista patriarcal que ele é exponencial
e colonial por princípio. Então, ele na verdade, enfim, a gente pode usar Marx, como trouxeram aí, mas, Marx se ligou que aí o negócio ia dar ruim, hein? E aí, como é que a gente... por que tudo que a gente inventa não dá certo? Porque ele é exponencial e acumulador por princípio. Então, assim, a gente vai devastar a Amazônia, a gente vai entrar nos corpos das pessoas, porque a gente está falando de transhumanismo, né? A gente vai para o espaço, porque ele está o quê? Cada vez mais ele precisa crescer. A colonização é um espaço de expansão capitalista, né? Então, assim, a gente está expandindo, só que está acabando o nosso limite de expansão aqui. A gente ainda tem, mas está acabando, por isso que a gente está mandando cannabis, que não é nem legalizado aqui, para produzir no espaço. É o tipo que eu falo que é uma racionalidade irracional, né? Hoje a gente tem milhares de pessoas levando bala na favela por causa de cannabis, e a gente manda cannabis para o espaço para tentar produzir maconha no espaço, e aqui, se a pessoa é preta e pobre, é pega, ela é presa. Então, assim, é irracional, né? E, de fato, a gente fica... Assim, se a gente vai olhar para o ICD, a gente olha antes para o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, para os Objetivos do Milênio, para a economia verde que já teve. Então, a gente está mudando nomes para a mesma coisa, isso é fato, né? Acho que, de fato, é um elefante branco na sala, é um elefante branco na sala para a indústria, sobretudo, porque não é um elefante branco na sala para o pessoal da agroecologia no campo, por exemplo, né? Eles conseguem, inclusive, se eles tivessem menos espaço que foi colonizado, eles estariam plantando mais algodão agroecológico, né? Então, de fato, a gente tem que ter essa noção, né, de que o capitalismo ele é um modo de produção expansionista e acumulador por princípio, tanto que cada vez mais a gente tem mais pobres e mais ricos, porque as crises, né, servem justamente para essa acumulação. Então, é muito desafiador. A gente tem um monte de ciência, técnica, que a gente também não sabe. Por exemplo, no livro Indústria 4.0 fala, a gente fica desenvolvendo tecnologias que a gente não sabe o impacto de fato. Hoje, se do algodão a gente não está sabendo, imagina de coisas que a gente está criando, né? E tem alguns estudos que mostram que a gente está desenvolvendo já tecnologias que, no final das contas, elas não são o que a gente pensava que fossem, verde. Então, só para dar um resumo, a gente tem uma questão e a gente fica nesse embate. Inclusive, a sala é sempre dividida, né? Desde sempre. Aqui a gente tinha o Marcos Casara, no começo, que batia muito nessa tecla aqui, que ele participava do Lab em 2017. Então, é muito difícil mesmo. Assim, a gente tem uma contradição inerente e é difícil trazer ela à tona nos ambientes de negócio. A gente tem que ser aberto, a gente sabe disso. Não é simples porque é neofrágil, que é o X da questão, né?